Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Coloquemos-nos em pé. Há 4 anos atrás eu trouxe uma mensagem baseada exatamente nesse texto. Acontece que eu li muita coisa mais a respeito e eu tenho alguns aspectos diferentes. A riqueza desse texto é tão tamanha, né? Que eu acho que merece ser pregado novamente, e eu quero destacar estas coisas, esses ensinos que eu aprendi mais recentemente, baseado no livro de Isaías. Capítulo 6, do versículo 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, quem veio aqui receber uma bênção, diga amém. E quem veio aqui para ser desafiado a ser uma bênção, diga aleluia. Porque não é só de bênção, né? Não é só uma bênção que você recebe uma incumbência de se tornar uma bênção na sua casa, uma bênção no seu ambiente de trabalho, uma bênção no ambiente onde quer que esteja a planta dos seus pés. Louvado seja o Senhor. Podemos assentar. Esta é uma grande visão de Isaías, uma grande experiência. Meus irmãos, essa visão, essa experiência que Isaías teve com Deus, mudou a sua vida. Ele nunca mais foi o mesmo. Você já teve um encontro com Deus? Você já teve um encontro com Cristo? Você já teve uma grande experiência com o seu Criador? Você já teve uma grande experiência com Cristo? Tem gente que é caçador de experiências, tem gente que quer mais e mais experiência, e não é problema querer experiência, e não é problema ter experiência, não sou contra a experiência, mas o problema é que às vezes as pessoas têm experiência, mas não mudam. Têm um encontro com Deus, mas continuam os mesmos. Podem ser arrebatados ao céu, mas depois suas vidas continuam sem nenhum impacto significativo. Então, para aqueles que são como que caçadores de experiência, nunca se satisfazem. Bebem, nunca estão satisfeitos. Buscam, mas parece que nunca encontram. Faz lembrar o problema que os viciados têm com as drogas, com o álcool. Tem aquela injeção de ânimo, tem aquele momento, mas de repente continuam carentes, vazios e sedentos, e mais sedentos, e mais sedentos. E não é isso que Deus tem para a nossa vida, não é? Ele disse que tem para nós uma vida abundante. Uma vida abundante. Quantas experiências John Wesley teve com Deus? Significativas, que foram
experiências fundantes, que foram experiências que serviram como um marco na sua vida, que saibamos apenas uma. Do dia 24 de maio de 1738. Uma que ele contava, uma que se conta até hoje a respeito dela. Não importa a quantidade de experiências que tenhamos com Deus, importa o significado delas na nossa vida. Isso é muito importante saber. Qual é o significado de Deus na nossa vida? Qual é o impacto de tais experiências? Para Wesley foi um divisor de águas. Para Isaías, esta experiência é retumbante, é transformadora. Então não adianta ser um colecionador de experiência e continuar do mesmo tamanho. Cresçamos e vamos progredir nesse crescimento de conhecer ao Senhor, mas vamos avançar para a maturidade. Tem que ser transformado, tem que ser levado à obediência, tem que ser levado à plenitude do Espírito Santo. Essa experiência, então, é um marco na vida de Isaías. Ele passa, a partir de então, de uma pessoa problemática, uma pessoa ordinária, uma pessoa pecadora e acostumada com o seu pecado, ele passa a ser uma pessoa santificada, ele passa a ser um profeta de Deus. Ele que antes falava palavrão, agora passa a ser alguém que profetiza a palavra de Deus. Deus pode mudar as pessoas, Deus quer mudar as pessoas. Você está preparado para ter um encontro com Deus hoje? Um encontro transformador? Deus está aqui, certamente, e Deus fala através do seu Espírito e se manifesta através da sua palavra. Esta grande visão a gente pode dividi-la em 6 partes. A gente pode chamar essa mensagem de 6 visões de Isaías 6. Capítulo 6 de Isaías, 6 visões. A primeira visão, como começa o capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias. Começa descrevendo morte, a morte do rei. No ano da morte do rei Uzias. Meus irmãos, esta frase, ela completa 5 capítulos anteriores que descrevem a malignidade, a pecaminosidade, um povo morto em seus delitos e pecados, governado por um rei que se desviou do caminho santo de Deus. Se você estudar a história do rei Uzias, você vai descobrir que com 16 anos de idade ele começou a reinar. Reinou 52 anos. E o primeiro período do seu reinado foi de prosperidade. Era um homem que andava com Deus, que estava com Deus, e foi abençoado por Deus. E foram anos assim de sucesso, anos de progresso financeiro, de muitas conquistas, de muitas realizações. O rei alcançou fama, uma notoriedade, assim, alguém que se tornou honrado, alguém que era aclamado por seus grandes feitos. O problema do rei Uzias é que a glória subiu para sua cabeça, e a tentação do bem-estar, a tentação da vitória, a tentação do sucesso, a tentação do poder, e ele sucumbiu. E passou a ser uma pessoa arrogante, sentiu-se autossuficiente, sentiu-se o máximo, e gostava de falar: o rei Uzias realizou isso, o rei Uzias fez aquilo outro. O rei Uzias passou a se sentir o rei da cocada. O cara ficou soberbo, e aí chegou ao cúmulo. No finalzinho da sua vida, antes de morrer, ele se atreveu a entrar no santuário, no templo, no lugar reservado único e tão somente para os sacerdotes e para praticar os ofícios de um sacerdote. Os sacerdotes presentes chamaram a sua atenção: você não pode fazer isso. Mas ele disse: quem são vocês
para me impedir. Eu sou o rei, eu posso tudo, eu posso. E ele sentiu que tinha mérito suficiente para ministrar como sacerdote na presença de Deus, ocupando o lugar deles, fazendo o ofício deles. E ele falou: eu sou rei, eu sou nobre, eu sou poderoso, eu sou famoso, eu sou o tal, eu tenho tantas façanhas já realizadas, eu posso. E atreveu-se a se colocar na presença de Deus na base da sua própria justiça, do seu mérito, de quem ele era ou achava que era. E aí caiu do cavalo. Os sacerdotes advertiram: você não pode fazer isso, o juiz de Deus vai se abater sobre você. Ele não deu atenção para isso e acabou sendo realmente julgado por Deus. Foi acometido instantaneamente de uma lepra. Naquela época, a lepra era uma doença incurável e que fazia com que os leprosos tivessem que viver numa comunidade isolada por conta do contágio. Tendo recebido esta maldição de Deus, esse castigo de Deus, ficado leproso, não pôde mais conviver em sociedade, não pôde mais continuar reinando. E passou os seus últimos meses, os últimos dias de vida, completamente isolado, e morreu em desgraça. Essa é a história do rei Uzias. E aí diz: no ano da morte do rei Uzias. Portanto, o rei Uzias, como a morte dele, como que representa a morte espiritual de todo aquele povo. Quando você lê os primeiros capítulos, o primeiro capítulo já de Isaías, a descrição é essa: toda a cabeça está enferma, todo o corpo foi acometido pelo pecado. Se você olhasse para a parte política, estava contaminada, corrupção. Se você olhasse para a parte sacerdotal, para os negócios, para as famílias, o pecado tomou conta generalizada de tudo. E essa descrição, a morte do rei Uzias, representa a morte de todo aquele povo no sentido espiritual. Então é nessa condição, a primeira visão importante que Isaías tem é uma visão da sua realidade, uma visão do seu contexto. E não é assim para você achar que isso é natural. Nem todo mundo tem uma visão clara da sua realidade. Muitas pessoas têm problema com a bebida, por exemplo. E quão dificilmente reconhecem de cara que é um ébrio, que é um alcoólatra. Quanto tempo tem que passar para cair a ficha para alguém que o seu problema é sério? Acontece com viciados também. Todo mundo acha: eu estou no controle, eu faço isso quando eu quero. Problema com pornografia, problema com a mentira, com a língua, problema de caráter, problema com a ira. E as pessoas falam: não, isso é normal, isso é natural. Não tem consciência da gravidade, da seriedade. A primeira visão que Isaías tem é uma visão clara e real do seu entorno, do seu contexto. Nós precisamos desta visão. Nós precisamos da visão da nossa realidade, da seriedade, até mesmo porque só assim a gente busca ajuda. O que é que Isaías está fazendo? Ele está indo à procura de Deus, porque ele sente a necessidade de Deus. Ele está indo ao templo buscar o Senhor, porque ele tem uma consciência da gravidade da situação. Quanta gente mascara, adia procurar um médico. Há sintomas claros, pessoas ao seu redor até estão apontando, mas recusam-se. E maior cego não é aquele que não quer ver? Então, ter uma visão clara da realidade, do problema, da gravidade do pecado, da sua necessidade de Deus, é imprescindível. Se a primeira visão que Isaías teve é a visão de um Deus, de um rei morto,
A segunda visão, meus irmãos, é a visão de um rei eterno que vive e reina para sempre. Tem gente que só fica na primeira visão, só fica no negativo, só consegue discernir o mal. Tem gente que só tem dom para ver o diabo, o capeta, o pecado, o mal e o inferno. Mas, meus irmãos, se você é uma pessoa de Deus, essa visão não vai ser a última na sua vida. Você pode e deve ter uma visão clara da realidade, nua e crua, patente, mas você precisa ir além dela, além da dificuldade, além do desafio, além do problema, além da guerra, além das tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o rei Uzias morreu, saiba que existe um rei que vive e reina para sempre, e essa visão é que nos anima a irmos adiante. Eu contava para vocês de que certa feita não conseguia dormir, estava com insônia e era um problema enorme, e eu não conseguia pegar no sono. Liguei a televisão e estava lá uma ópera e cantava-se a seguinte música, era uma canção da minha infância, da igreja: Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. Tamanho era o meu problema, estava com insônia, mas de repente a simplicidade, a clareza, a visão clara do tamanho de Deus. Deus é maior que o meu problema. Deus tem o mundo inteiro nas suas mãos. É importante você ter essa visão, não é? Do tamanho de Deus, porque às vezes a dimensão do seu problema fica demasiadamente colocada na sua vida, e o seu Deus parece tão diminuto e fraco para dar conta do recado. Meus irmãos, não importa o tamanho do seu problema, você tem um Deus que é maior que tudo, que tem o mundo inteiro nas suas mãos. Tanto isso é verdade, que aquele problemão que me tirava o sono, eu já tentei várias vezes voltar atrás para lembrar do que se tratava, eu não lembro, eu só lembro da experiência que eu experimentei naquela ocasião, uma paz de Deus que excede a todo entendimento, tomando conta da minha mente e do meu coração. Meus irmãos, o problema continuou do mesmo tamanho, mas eu dormi em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é que me faz repousar em segurança. É o Deus a quem servimos que é maior que tudo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Gente, e a paz do Senhor esteja tomando conta, protegendo a mente e o coração da gente. A terceira visão é a visão deste Rei eterno sendo adorado. E a gente tem que confessar que em situações adversas temos dificuldade para adorar, né? Não é assim tão natural e tão espontâneo. Não é todo domingo que a gente diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não é sempre que estamos assim, já predispostos a adorar, a servir, a amar, a ver as coisas de maneira positiva, a dar graças a Deus por tudo que nos acontece. Nem sempre é assim. E eu imagino que Isaías foi muito mais ao templo com o propósito de orar, de invocar, de clamar, de colocar diante de Deus o seu fardo, do que com o propósito de adorá-lo e de louvá-lo e de bendizê-lo. Não é não? Quando você está na pior, quando você está no sufoco, quando parece que todos os ventos são contrários, quando parece que o barco vai afundar, a atitude não é natural, mesmo do crente, atitude de adoração. Há às vezes uma desconfiança. A gente vê isso nos Salmos. Quantos Salmos diz assim: o Senhor se esqueceu de ser benigno. Onde é que está a tua misericórdia, Senhor? Cadê o teu amor, o teu cuidado, a tua bondade? Eu não vejo na minha vida.
Não é assim? A gente tem que confessar que muitas vezes, por causa das circunstâncias, a nossa adoração fica sufocada, mas não é para ficar sufocada. Esse texto nos ensina que Deus seguia sendo adorado e continua sendo adorado a despeito de toda e qualquer circunstância que a gente possa estar passando aqui na terra. O apóstolo Paulo falou: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Disse mais: sejam apresentadas diante de Deus todas as vossas necessidades com orações e súplicas e com ações de graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus segue sendo Deus a despeito das adversidades, a despeito da sexta-feira da paixão, onde parece que Deus está de férias. Onde está o Senhor que não se manifestou para resgatar o seu filho da cruz? Como permitiu ele que o seu filho morresse? Meus irmãos, Deus é soberano a despeito de toda e qualquer má notícia. Saiba do seguinte: a história nunca termina na sexta-feira. Não é não? Isso é maravilhoso. Nunca termina com a morte. A morte não tem a última palavra. Nenhuma má notícia, nem política, nem econômica, social, de qualquer nível que seja, por mais negativa, por pior que seja, tem a última palavra. Deus estava sendo adorado pelos anjos. Sabe que Deus está sendo adorado agora lá no céu? Pelos anjos. E é interessante que no momento dessa angústia, de tanta adversidade, a visão que o Isaías teve de Deus é de um Deus assentado num alto e sublime trono, não é? Não estava roendo as unhas, não estava agitado de um lado para outro, mas ele estava sentado porque ele é indiferente à sua dor, à sua situação? Não. Ele estava sentado porque ele está no controle, ele está no domínio, porque ele sabe o que faz, porque ele tem um plano e a gente pode confiar nele. E os anjos estão adorando, e o desafio para qualquer um de nós é ser capaz de adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Você pode dar glória a Deus hoje? Pode adorá-lo? Você sabe em quem você tem crido? Você está bem certo que Ele é soberano? Não foi isso que disse o Jó? Eu sei em quem tenho crido. Mas Jó estava passando poucas e boas. E ele disse: eu sei em quem tenho crido. Mas a mulher dele o abandonou. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Seus filhos morreram. Ele perdeu todos os bens. E ele disse: eu sei em quem tenho crido. Às vezes passamos por muito menos problemas e a nossa fé já é abalada. Como pode? Sabe que no dia do juízo final todas as nossas desculpas vão cair por terra, né? Sabe por quê? Porque se a gente der qualquer desculpa, parece um tal de Jó. Está entendendo? Se a gente der qualquer desculpa, vai sempre ter alguém em situação pior do que nós e que disse: eu mantive a minha fé viva no autor da salvação. Isso é importante, muito importante. A quarta visão é a visão de si mesmo. É a visão de si mesmo como realmente é. Quando a gente tem uma visão clara de Deus, quando Deus se manifesta a nós, a gente não diz: ai do vizinho, ai da vizinha, ai do meu irmão, ai da minha irmã, ai do meu pai, ai da minha mãe, ai do meu filho, ai do Lula. A gente não diz isso. A gente diz: ai de mim. Ai de mim. Você está diante de Deus? Se você está ouvindo uma pregação, uma palavra de Deus, Deus está falando com você, não está falando com a pessoa que está do seu lado. Talvez esteja também, mas é você o alvo. A gente sempre se esquiva da palavra, não é? Com a facilidade. Você, boa palavra, fulano de tal precisa ouvir.
Mas se você está aqui hoje, Deus está falando é com você. Você é importante para Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida. Não pensa na outra pessoa, Deus vai cuidar dela também. Pensa em você. Aliás, quando você, objeto da palavra de Deus, da mensagem de Deus, se abre para ela e permite ser transformado por ela, sabe, você se torna um instrumento de bênção para a vida do teu irmão, da tua irmã. Essa melhor maneira de podermos ajudar os outros é sermos ajudados primeiramente por Deus. Sabe, quando você está no avião, se tiver fumaça, tiver algum problema lá, a recomendação é: coloque você primeiro a máscara em você. Está entendendo? Depois você ajuda as crianças, depois você ajuda as outras pessoas ao seu lado. A gente, quando está diante de Deus, a gente tem que colocar a máscara da sua palavra em nós, porque a partir daí podemos ajudar melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Ai de mim que vou perecendo, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas meus lábios são impuros também, eu não sou exceção. Quando ele foi àquele templo em busca de ajuda, talvez ele se sentisse um pouco melhor do que outras pessoas ao seu redor, mas quando ele se depara com Deus, cai a ficha. Você percebe, eu não sou digno, quem sou eu? E ele talvez se sentisse melhor do que o rei Uzias, que o rei Uzias foi como que fulminado por Deus, né? Porque foi presunçoso, arrogante. Então talvez ele falou assim: mas como é que Uzias se atreveu a fazer isso, a entrar no templo, que arrogância, que petuleio. Talvez ele tivesse feito comentários assim, sabe? Mas de repente agora, quando ele se vê diante de Deus, ele não fala: ai do rei Uzias. Ele fala: ai de mim. Você está diante de Deus, da santidade divina, fica patente a sua pecaminosidade. Às vezes a gente se compara com o rei Uzias, com o Lula, com o Temer, eu boto todo mundo quase no mesmo barco de pecadores. Vivemos uma sociedade corrupta, gente, corrupta. Onde a corrupção parece a norma estabelecida. Mas a gente não pode dizer assim, quando está diante de Deus: ai dos políticos corruptos. A gente diz: ai de mim. A gente fica escancarado diante de Deus, da santidade dele. A gente fala assim: quem sou eu para subsistir diante de Deus na base dos meus próprios méritos? Ai de mim. Você sabe que essa é a primeira bem-aventurança? Qual? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que ela é a primeira? Você já parou para pensar? O pobre de espírito é aquele que diz: ai de mim. O pobre de espírito é aquele que fala assim: eu não sou melhor do que ninguém. Por que é que Deus me ama? O pobre de espírito não entende, porque é objeto do amor de Deus. Fala assim: eu não mereço a sua graça. É graça, por isso eu não mereço, é misericórdia. Quem sou eu? Eu sou um pecador. Reconhece seu pecado, seu pobre de espírito, vazio de si mesmo. Não tem nada em si que ele sinta orgulho, capaz de falar assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui porque eu sou tal. Ele só vai dizer eis-me aqui no final, depois de ter sido tocado por brasa viva do altar pela misericórdia, pela graça que o salvou. Caso contrário, não tem mérito próprio para estar diante de Deus. Isso é muito importante. Confissão de pecados, arrependimento, humildade, consciência da sua pecaminosidade. Quando Jesus faz aquele milagre tremendo da pesca maravilhosa no barco de Pedro, Jesus diz: Senhor, retira-te do meu barco, não sou digno. Entende isso? Essa é a atitude do crente, essa é a atitude do que é candidato à salvação. Todo mundo que for humilde é candidato à salvação, é candidato à graça. Essa é a condição número 1. A quinta visão é a visão da bênção. Um anjo, um serafim, quando Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo, e ele estava ali, como que definhando na presença de Deus,
sendo como que esmagado pela santidade divina, e clamou por misericórdia, um anjo foi ao altar e pega uma brasa viva. E você sabe, lembra da mensagem que preguei aqui sobre Deus e o fogo? Fogo sempre representando juízo. Deus é um fogo consumidor. Quando Deus se manifestou a Moisés naquela sarça ardente, ao conselho: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Um fogo sempre para consumir o que é mal, para destruir os pecadores, o pecado. Um fogo que é uma ameaça. E Isaías já estava diante de Deus, e de repente vê um anjo indo na direção do altar, e veja o cuidado do anjo. O anjo não era bobo nem nada, né? O anjo não pôs a mão naquele fogo. Reparou bem? O anjo pega o fogo com uma tenaz, com um instrumento, com uma ferramenta, tipo aquela chave turquesa. Pega a brasa viva com todo cuidado. O próprio anjo não se atreveu a pôr a mão naquele fogo. Veja a situação. Vai na direção de Isaías. E quando se aproxima dele, Isaías deve ter falado: agora é minha vez de ser consumido. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sua misericórdia não tem fim. E aquela brasa viva, aquele fogo, veio da onde? Do altar. E não era no altar onde os sacrifícios de cordeiros aconteciam? No dia da expiação, para perdão e purificação dos pecados? É desse altar que vem o fogo, e porque vem do altar do sacrifício do cordeiro, e lembremos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa brasa, ao tocar os lábios de Isaías, remove o pecado de Isaías, porque foi tirado do altar, do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perdoados foram os teus pecados, e a tua iniquidade foi tirada. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para fazer o quê? Duas coisas: para perdoar o pecado e para nos purificar de toda injustiça. Olha ali já uma antecipação do Evangelho. Olha ali uma antecipação da graça salvadora, redentora, purificadora. E é essa brasa viva que, ao tocar nos lábios, em vez de queimar e de destruir, de machucar e de matar, ela produziu salvação, redenção e purificação. Reconciliado foi Isaías com Deus. E olha que mudança. Entramos agora na última e definitiva visão. E quando entramos agora reconciliado, repare bem, a primeira visão é de um Deus num alto e sublime trono, não foi? Distante, no alto, elevadíssimo, sublime, elevadíssimo trono. Repare bem a mudança, porque Isaías parece estar tão perto agora, não é? Por que sabemos disso? Porque ele pode ouvir a voz de Deus, porque ele pode ouvir o conselho de Deus, porque ele pode ouvir o Pai conversando com o Filho conversando com o Espírito Santo conversando. Ele pode estar na íntima comunhão com Deus. Ele permaneceu vivo, não foi fulminado, não foi destruído, está santificado. O véu do templo, quando Jesus Cristo morreu, aquele véu que separava as pessoas do lugar santo dos santos, que tinha a arca, que representava a presença de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso pela fé a essa presença bendita de Deus. Sabe que você pode ter comunhão com Deus, intimidade com Ele? Tá lá.
pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. E agora ele está, via Deus a princípio no alto e sublime trono, agora está tão perto, na intimidade, que pode ouvir a sua voz. E mais do que ouvir a voz, o que ele pode fazer? Ele pode falar. Gente, quanta ousadia Deus está dando para Isaías, não é não? E quanta ousadia Ele dá para mim e para você. Adentremos, por causa dos méritos de Cristo e da sua obra, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Sará, parou para pensar nisso? Para falar com Deus, para ouvir a sua voz, para ter comunhão com Ele. Isto é grandioso, maravilhoso, extraordinário. Isso não foi um privilégio único e tão somente de Isaías. Essa experiência de Isaías é a nossa experiência. Se confessarmos os nossos pecados, se dissermos ai de mim, se dissermos sou pecador, eu preciso de perdão, tenha misericórdia de mim, Senhor. E se invocarmos o nome do Senhor, seremos salvos. E o Senhor comunicará a bênção redentora que vem do altar, e nós poderemos permanecer vivos na presença de Deus. Por suas misericórdias não somos consumidos, e temos comunhão, e ouvimos a sua voz, e participamos da sua mesa, e comemos do pão, e bebemos do cálice, e temos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda iniquidade, e temos paz com Deus, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Que coisa grandiosa e gloriosa. E agora, ele pode falar. Primeiramente ouve: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Enviarei para aonde? Para esse contexto, qual era o problema? Gente, a gente vai às vezes para a igreja com os nossos problemas, querendo que Deus resolva isso, querendo que Deus resolva aquilo, e Deus está disposto a resolver, só que Ele não quer fazer isso sozinho, Ele quer e conta comigo e com você. Isaías foi lá com uma prece, foi lá pedindo socorro para a sua nação, e de repente ele sai como um missionário, como um agente de bênção. Ele era parte do problema, ele confessou e reconheceu isso. Sou um pecador, um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Estou definhando, estou morrendo, meus olhos viram o Senhor. Mas de repente, tocado com brasas vivas, ele é purificado, e a sua boca é purificada para poder, em vez de falar palavrão, poder falar das maravilhas de Deus. Deus pode mudar a sua boca, Deus pode mudar a sua mente, Deus pode mudar o seu coração, a sua maneira de agir, suas mãos, suas atitudes. E Deus deseja fazer isso. Ele pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você pensa que a solução dos problemas reside única e tão somente em Deus, e você cruza os braços e fica esperando que Ele realize? Não, 1000 vezes não. Deus está dizendo o mesmo que disse no passado: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também, disse Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. A quem é que eu vou enviar? Quem é que agora se habilita? E ele, encorajado pela obra da graça, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Agora eu estou pronto, agora eu fui lavado, eu fui redimido do meu pecado, eu não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, eis-me aqui. Pensa na tua família, pensa nos teus irmãos, pensa nos teus parentes, pensa nos teus amigos, pensa no teu contexto, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, e Deus... Você vê tantos problemas, e você vê tanta carência e tanta necessidade, e não peça que Deus mande lá um outro missionário. Diga a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Se esse é o contexto, se você tem tido uma visão da realidade, se Deus já te deu uma visão desse contexto, Deus já, a partir desse diagnóstico, conta com você para reverter este quadro. A situação de Israel não precisa e não deve continuar a mesma. Eis-me aqui, envia-me a mim, é a atitude correta de um servo de Deus diante do Senhor. Quando eu tive um encontro
com Jesus especial aos 16 anos, eu passei a interceder por todos os meus amigos da escola, por todos os meus amigos do bairro. Era tímido e dizia: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor sabe da minha dificuldade, da minha timidez. Senhor, age nessa minha timidez. Me dê ousadia. E Deus vai dar graça de eu poder levar um amigo, depois outro amigo, depois outro amigo. Eu pergunto: quantos amigos você já levou para Cristo? Quantos? Você ora por eles? Quanta gente da sua família já se converteu por causa do seu testemunho? Quantas pessoas? Qual foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Está percebendo? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. A nossa vida é breve. Deus conta conosco para uma atitude transformadora no nosso contexto, ao nosso redor. Eis-me aqui, envia-me a mim.